melhor, tá ok? Então, vamos iniciar a nossa aula. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à aula síncrona de comunicação, o C3. Nós destacamos aqui alguns conteúdos que serão pertinentes para a avaliação de vocês à distância e uma outra situação que é muito importante para a produção textual de vocês. Vocês estão ainda, eu acho que na UC4, ainda não está isso com muita frequência, mas a partir de em diante, as UCs todinhas exigem a questão da produção textual. Então, eu peço que vocês fiquem atentos e qualquer dúvida nós conversamos depois, tá ok? Então, vamos lá iniciar com a semântica. O que vem a ser semântica? Semântica é a palavra derivada do grego semântica e é o estudo do significado, do sentido e da interpretação do significado de uma palavra, de um signo, frases ou de uma expressão. Para que a gente possa compreender melhor a questão dos sentidos dessas palavras, símbolos e assim por diante, a gente tem que primeiro discernir o que seria o sentido conotativo e o que seria o sentido denotativo. O sentido conotativo é a linguagem em que a palavra é utilizada no sentido figurado, naquele sentido subjetivo, né? Ou expressivo, que tem a impressão que eu tenho com relação àquela palavra, aquele sentido. E o sentido denotativo é a linguagem em que a palavra ela é utilizada em seu sentido próprio, seu sentido real, objetivo. Aí nós temos dois exemplos aqui. Aquele homem é um cachorro. É óbvio que quando eu estou falando sobre aquele homem ser um cachorro, eu estou falando do caráter dele. Esse é o sentido figurado da palavra cachorro. Nós estamos analisando, neste caso, uma palavra, que é o cachorro. No segundo exemplo, nós temos um exemplo de uma oração denotativa, no sentido denotativo. O cachorro da vizinha fugiu essa manhã. Estou me referindo à palavra cachorro no seu sentido real, no seu sentido próprio. Muitos alunos dizem assim para mim, professora, é muito simples isso. Eu compreendo o que é denotativo, eu compreendo o que é denotativo e o que é conotativo. Só que quando você se depara com uma questão, quando você está lá na prova, muitos dizem para mim que confundem na hora. Uma hora eles não sabe o que é denotação e o que é conotação. Aí aqui eu tenho uma dica para vocês. O sentido conotativo, como nós vimos, é o sentido figurado, certo? E aqui a gente já está analisando, aqui esse exemplo é da palavra leão. Aquele homem é um leão. Estou falando no sentido dele ser forte e bravo. Quando estou me referindo ao sentido real da palavra, eu tenho denotação, denotativo. Aí é bom a gente sempre relacionar com de verdade, né? Que aí você não esquece mais. Denotação de verdade. E aqui nós temos uma linguagem comum e objetiva, né? Da palavra leão. O leão é o rei da selva. Prosseguindo, dentro dessas questões das relações semânticas entre as palavras, nós também temos dois tópicos que são importantes, que é a sinonímia e a antonímia. A sinonímia são palavras, ou sinônimos, são palavras que têm idêntico significado, né? Mesmo significado. Quando eu pego a palavra bonito, se eu quiser usar uma palavra sinônima, eu uso lindo. Pensar, refletir. Fiel, leal. Casa, habitação, e assim por diante. E nós temos os antônimos, que é o quê? A palavra que tem um significado contrário, oposto. Então, se eu pego a palavra bonito, o antônimo da palavra bonito é feio. Quente, frio. Dar, tirar. Nascer, morrer.
prosseguindo. Aí, caminhando ainda nessas relações semânticas, nós temos as palavras, são os homônimos, a homonímia. Palavras que apresentam a mesma grafia e pronúncia, mas diferente significado. Né? E dentro dessas palavras homônimas ainda tem mais uma outra classificação que nós vamos ver adiante. Por exemplo, aqui nos exemplos que nós temos. O Vale de Santarém é lindo. Quanto vale o preço da amizade? Então, nós temos o termo vale, em que o primeiro é o sentido do substantivo e a outra no sentido verbo, né? O outro exemplo, o rio corria manso. Às vezes, rio com gosto, né? Novamente, eu tenho o rio substantivo e tenho o rio verbo, do verbo rir. Aí aqui eu disponibilizei mais exemplos para vocês, certo? Esse slide ele vai ficar disponível, eu vou colocar no AVA, nas mensagens, para vocês reverem quando vocês quiserem. E aqui eu tenho mais exemplos. Prosseguindo agora, nós vamos, como eu falei para vocês, as palavras homônimas, elas ainda são classificadas em duas. Nós vamos ver a primeira classificação dela, que é as palavras, os homógrafos, né? E que vem ser homógrafos. Como vem aqui no início, se a gente for desmembrar essa palavra, homo igual, grafia, escrita, né? Então, palavras com igual escrita. Palavras que apresentam idêntica grafia, escrita, que tem pronúncia e significados diferentes. Né? Olha lá o exemplo. O molho de carne estava saboroso. Aquele molho de lenha é difícil de transportar. Novamente, aqui nesse caso, nós temos dois substantivos, né? O molho, o caldo, e o molho, que é os feixes, né? O coletivo do feixe de lenha. Para onde vais? Para essa máquina. Né? Aí nós temos aqui o pronome relativo e aqui nós temos o para do verbo parar, certo? Prosseguindo, aqui eu sempre disponibilizo um leque de exemplos para que vocês possam rever e não ter tanta dificuldade. Aqui, olha, o acerto de correção, eu tive um acerto na prova. O acerto do verbo acertar, eu acerto. Né? Vocês estão vendo que já fica uma pronúncia diferente, né? Aqui, acordo, combinação, acordo, eu acordo. Apoio, de suporte, eu apoio. Boto, boto. Aí, assim por diante, todos esses exemplos aqui, vocês vão perceber que nós temos uma pronúncia diferente, mas a grafia é igual. Prosseguindo, aí nós temos as homófonas. Homofonia. Homo, como eu falei para vocês, igual, fonia, som. Então, são palavras que têm a mesma pronúncia, o mesmo som, mas grafia e significados diferentes. Olha lá. O teu conselho foi útil. Pertence ao Conselho de Lisboa. Percebemos que nós temos um conselho com S, né, lá no meio, e o conselho com C. Este conselho, o teu conselho, é o substantivo conselho, né? E no outro também é substantivo. É um termo que ele não é muito usado aqui no Brasil, que ele é sinônimo da palavra município. É mais usado em Portugal. Tá? Então, pertence ao Conselho de Lisboa. O outro exemplo, ele estava sem dinheiro, sem com S. Dei-lhe R$100. 100 do número 100, né? Numeral 100 da quantidade 100. Aí outros exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Novamente, acento com C, acento com 2 S's, né? Acento gráfico e o acento de lugar, cadeira. Aço, né? A liga de ferro, e o aço do verbo assar.
e assim por diante. Vamos prosseguindo aqui. Aí nós temos a paronímia. Os parônimos são palavras que, tendo significado diferente, se aproximam, quer dizer que vai ser quase igual o som e a grafia, mas não é igual, vão ser diferentes, né? Se aproximam. Aí aqui, ó, fez-me um cumprimento. A sala tem 3 metros de comprimento. No dia a dia, na nossa fala, a gente não percebe tanto essas diferenças com relação ao som, né? Olha aqui, outro exemplo. A discrição é a qualidade de ser discreto. Ele fez-me a descrição de toda a viagem. Quer dizer que ele descreveu a viagem. Ele detalhou, tá? Aqui nós temos outros exemplos. Absolver e absorver. Absolver de perdoar e absorver de aspirar. Tá? Apóstrofe, que é a figura de linguagem, o apóstrofo, que é o sinal gráfico. E assim por diante, os exemplos que vocês têm aí no quadro. Aí nós temos ainda a polissemia. Polissemia, muitos significados. Uma palavra ou uma oração que tem vários significados. Aqui é a propriedade de uma mesma palavra, né, que tem mais de um significado, nos múltiplos contextos em que aparece. Quer dizer que, dependendo do contexto onde ela estiver inserida a palavra, ela vai ter um significado diferente. Aí nós temos aqui, ó, a maçã está podre e o pêssego está bom. Ele é um bom rapaz. Conseguimos um bom resultado. Não estás bom da cabeça. Aí nós vamos ver no slide posterior que cada um bom desse tem um significado diferente. Vamos lá. Olha lá. No primeiro, na letra A, na oração da letra A, o bom está no sentido de são, de sadio. Né? O bom, na oração B, é a qualidade de caráter. O bom, na letra C, obter sucesso. E o bom, na letra D, é de estar doido, de estar variando, né? Como sempre em popular se fala. Aí dentro da semântica a gente ainda tem os neologismos. A gente tem o neologismo, que é o quê? Que vem a ser o neologismo? É um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra, uma expressão nova, ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente. Para a gente compreender melhor, com essa questão da internet, a língua portuguesa se apropriou de verbos de outro idioma e adaptou para a língua portuguesa, quer dizer que são palavras que foram inseridas, né? Palavras novas, como no caso deletar, que vem do verbo delete, escanear, que vem do verbo scan. Aí tem o clicar, do verbo clique, linkar, do verbo link, site, principalizar, termos, olha só, petista, mensalão, panelaço, showmício, né? Que é a junção de duas palavras aqui. Uma expressão que é muito usada, né? Que nunca a gente ia imaginar que seria atribuído um significado, né? Que é o mimimi. O bioterrorismo e assim por diante. Dentro dessas relações, nós temos ainda mais, é bem extenso esse conteúdo de semântica, pessoal. Aí nós temos aqui a hiponímia e a hiperonímia. O hipo é no sentido específico, restrito, menor. Né? É a palavra que tem um sentido mais específico, relativamente a outros de sentido maior, mais geral. Aí nós temos aqui, olha, o exemplo gato.
O gato, ele é hipônimo de mamífero. Por exemplo, assim, se eu disser que eu gosto dos mamíferos, aí tá muito amplo isso. Que mamíferos? Que tipo de mamífero? Aí eu vou especificar, o gato. Eu adoro peixe. Quando eu digo que eu adoro peixe, então quer dizer que eu gosto de todo tipo de peixe. Né? Eu adoro flores também, mas qual é a flor que eu gosto mais? Né? Nesse sentido. Então, o hiper está no sentido amplo, o hipor no sentido específico e restrito. Olha lá, palavra de sentido mais geral relativamente a outros de sentido mais específico. Por exemplo, mamífero é hiperônimo de gato. Aí, como eu coloquei aqui, por exemplo, para vocês, mamífero, quais são os animais? Tem vários animais mamíferos: o gato, o leão, o homem, o peixe, sardinha, atum, carapau, flor, rosa, cravo, violeta, tá? Aí esse quadro aqui fica mais claro para vocês, eu acredito. Que aqui, ó, nessa primeira coluna nós temos o sentido mais geral, o amplo, hiperônimo. Aí eu tenho ave, árvore, fruto, flor, bebida, peixe. Aí quando eu já tenho o sentido mais restrito, mais específico, eu tenho hipônimo. Então, se eu falo de ave, eu quero um sentido mais específico. Pombo, árvore, eucalipto, fruto, maçã, flor, papoula, né? Bebida, uma cerveja, e assim por diante. Aí tá, chegamos num ponto que eu acredito que para a prova de vocês não vai ser tão importante. Mas esse conteúdo aqui ele vai ser importante ao longo das atividades de vocês dentro do curso até o final do curso de vocês. Então, é de suma importância que vocês aprendam. Para quem já está fazendo uma graduação, não vai ser de grandes dificuldades, mas para quem não está, é preciso se adaptar a essa questão da produção textual. Nas atividades reflexivas, teve muitos alunos, eu acredito que todos já receberam a correção, e lá estava constando quais foram os equívocos que vocês cometeram, né, ao longo da atividade de vocês. Então, isso daqui é de suma importância para isso, porque vocês vão começar a produzir muitos textos. Então, é ideal que vocês já estejam encaixados nisso. Então, vamos lá. Vamos primeiro rever, né, a tipologia textual. O que vem ser tipologia textual? Tipo de texto que você vai produzir. Então, o primeiro tipo de texto é a dissertação. E o que é dissertar? Significa debater, discorrer sobre determinado assunto, certo? E dentro desse tipo de texto, eu tenho duas variações. Eu vou destacar duas variações. Nós temos outras, mas as mais importantes para vocês são essas duas aqui, que é o texto dissertativo expositivo, que já está no nome expor. Você vai simplesmente expor, né, falar de uma ideia, de uma teoria, de conceito, sem necessariamente tentar convencer o leitor. Vamos supor que eu peça um texto dissertativo expositivo falando sobre a amizade. Então, vocês vão falar simplesmente sobre a amizade, mas vocês não vão colocar nada de pensamentos, de argumentos que tentem convencer quem vai ler o texto de vocês de alguma coisa. Você só vai falar sobre amizade. Agora, no texto dissertativo argumentativo, como vem de argumento, nessa modalidade, a minha intenção é persuadir o leitor, convencer ele da minha ideia central, da minha ideia, da minha tese. Por exemplo, assim, vamos supor que fosse de amizade. Nesse meu texto argumentativo, eu já vou dizer que a amizade é fundamental na vida do ser humano. Essa é a minha tese. Então, eu vou, durante o desenvolvimento do meu texto, eu vou te convencer que eu vou usar argumentos
para te convencer de que a amizade é fundamental para o ser humano. Ok? Prosseguindo. Aí nós temos o outro tipo de texto. Nós temos agora o texto descritivo. Como o próprio nome diz, descritivo, descrever. Então, eu vou descrever um objeto, uma pessoa, um animal, um lugar, um acontecimento, certo? Assim por diante. E a descrição, ela também está dividida em dois tipos, que é a descrição subjetiva. Subjetiva vem do eu, a minha impressão a respeito do que eu vou descrever. Então, ali dentro desse texto que eu vou desenvolver, eu tenho que colocar a minha impressão. O que eu achei disso daqui? Como é que eu descrevo isso aqui? Certo? Já na descrição objetiva, não. Ela não precisa disso. Eu vou descrever uma situação, um objeto, uma pessoa, sem colocar nenhum tipo de argumento que seja pessoal. Tá ok? Aí nós temos outro tipo de texto, que é o narrativo. O texto narrativo é um texto em que esboça as ações. Ele vai falar sobre as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente, ele é escrito em prosa e nele são narrados, contados, alguns fatos e acontecimentos. Aí você vai me perguntar, mas para que eu vou usar um texto narrativo? Você vai usar um texto narrativo, vamos supor, você vai visitar uma propriedade rural. Você vai narrar essa sua chegada até lá nessa propriedade que você vai descrever o que você está vendo lá, né? Uma propriedade rural, numa empresa, numa indústria, né? Que justamente vocês têm que fazer isso no relatório de visita, que infelizmente, devido à questão da pandemia, vocês não estão tendo esses tipos de aula de campo, mas eu espero que, se Deus quiser, já pelo menos no último ano, vocês tenham essa disponibilidade, que é uma experiência riquíssima, tá, pessoal? Então tá, prosseguindo. O que eu preciso ter para desenvolver esse meu texto narrativo? Eu tenho que ter uns elementos. Quem são? Eu vou ter que ter o narrador, que no caso sou eu, né? E eu vou optar por ser observador, por ser um personagem que está lá, eu vou descrever alguma ação minha, participando de alguma coisa. Ou vou ser um narrador onisciente. Eu já vou estar participando, eu vou estar sabendo o que é que vai acontecer nesse sentido. E qual é o enredo? O enredo vai ser a tua viagem, a tua visita. É isso que você vai narrar lá. Os personagens você vai colocar, quem são as pessoas que estão lá, quem organizou, quem está te recebendo. O tempo. O tempo eu vou colocar lá. Quando foi isso? Eu posso colocar em tempo cronológico, que começou de atividade numa manhã, foi para tarde, à noite, assim por diante, do dia tal, na hora tal. Né? O psicológico já fica no sentido do que você se lembra, do que marcou na tua memória. Né? Ele não precisa ser num sentido linear, né? De repente, tu te lembrou de alguma coisa. Lógico que não fica legal para um relatório, né? O certo é você escrever, desenvolver ele num tempo cronológico. Esse psicológico ele é mais usado em narrativas como um romance, né? Numa história que você esteja contando, aí tudo bem. E o espaço é o local onde você vai fazer a descrição. Então, quando você for fazer o seu texto, tem que ter esses elementos aqui, porque senão fica estranho, né? Vai faltar algo. Aí tá. Nós aprendemos os tipos de texto. O tipo de texto, tipologia textual, ela já está inserida dentro do gênero textual. Como eu falei para vocês, olha aqui, o relato de viagem. No relato de viagem, qual é o tipo de texto que eu vou usar? Eu vou descrever, eu vou narrar e vou dar minha impressão a respeito disso, não é isso? Então, todos esses gêneros aqui, dentro deles é uma mistura de todos os tipos de texto que nós acabamos de ver. Certo?
Aí nós temos aqui o que é o principal, a questão da estruturação do parágrafo. Vejam que a gente nem falou da questão do texto em si, mas do parágrafo. E uma dica que eu dou para vocês: escrevam um parágrafo com no mínimo de 5 linhas e no máximo de 8 linhas, né? Extrapolando lá 10 linhas. Por quê, gente? Um texto com parágrafos enormes não fica visualmente bacana, nem para se ver, nem para ler. Então, o ideal, como eu falei para vocês, no mínimo 5 linhas, no máximo 8. Certo? Aí tá. Então, quando eu falo na estrutura do parágrafo, pessoal, ela é a mesma da estrutura de um texto. Né? Quando você vai falar numa dissertação, eu preciso de quê? Eu preciso de introdução, desenvolvimento e conclusão. E essa estrutura que nós chamamos de macroestrutura do texto, que são esses parágrafos, esse conjunto de parágrafos. Mas o próprio parágrafo, pessoal, ele também é desenvolvido dessa mesma forma. Por quê? Quando eu vou iniciar o meu parágrafo, eu tenho que usar um elemento, que é o tópico frasal. Quem é esse tópico frasal? O tópico frasal é a tese, é a tua ideia principal, é tudo a mesma coisa, né? Dependendo de cada um linguista, ele vai usar um termo diferente, mas é tudo a mesma coisa. O tópico frasal, ideia principal, ideia central, a tese, é isso aqui. Então, eu tenho algumas formas de iniciar o meu parágrafo. Com o tópico frasal, que eu posso fazer o quê? Eu posso iniciar o meu tópico frasal fazendo uma alusão histórica, uma declaração inicial, uma interrogação, entre outros. Tem várias técnicas para me começar. E aí, depois que eu faço essa afirmação, eu vou desenvolver essa ideia. Eu vou pegar meu tópico frasal e vou desenvolver uma ideia. Numa outra, como eu falei para vocês, um parágrafo é um conjunto de orações. Numa oração eu faço a minha tese, na segunda eu vou desenvolver e na terceira eu vou concluir. Aí vocês percebem que dá exatamente 5, 6 linhas, no máximo. Porque se você tiver escrevendo além disso, você comete o erro da prolaxia, que é o que é? Você falar, escrever coisas que não são necessárias para o teu parágrafo. Tá? Aí, olha lá. Então, o ideal é que você seja sucinto, né? Que é o oposto. Aí, olha lá, quais são os típicos de tópico frasal que eu destaquei para vocês. O da declaração inicial. O autor, ele declara uma opinião por meio de uma frase, na afirmativa ou na negativa. Certo? A violência foi banalizada pelos meios de comunicação. Ponto. Aí eu já vou usar um conectivo e já vou desenvolver um argumento para confirmar que a violência foi banalizada pelos meios de comunicação. Ou eu posso usar o tópico frasal de definição. Trata-se de um bom recurso didático, porque você vai definir o que você está falando. Aí olha o exemplo que eu tenho. O jornal é um meio de comunicação feito com o papel em que se imprime textos. Aí eu defini o que é o tema que eu estou falando, que é o jornal. Outros exemplos. Eu tenho aqui o de divisão. Esse de divisão, ele é um recurso bem bacana para se trabalhar, né? Por quê? O parágrafo ele pode se iniciar dividindo o assunto, né, indicando como será tratado o que será desenvolvido. Olha só, as informações, né, tomam dois. Eu estou com problema aqui. Dois caminhos para atingir o receptor: o jornal impresso e a televisão. Isso aqui já é meu tópico frasal. Então, o que quer dizer? Eu citei dois
dois caminhos: o jornal impresso e a televisão. Então, eu já sei que o meu desenvolvimento no meu texto, por inteiro, ele vai ter que ter dois parágrafos, porque um eu vou falar do jornal impresso e o outro eu vou falar da televisão. Tá ok? Outro tipo de recurso que vocês podem fazer, que é o de interrogação. Eu faço um questionamento no meu tópico frasal, e é óbvio que no desenvolvimento desse meu tópico frasal eu tenho que responder aquilo que eu perguntei, porque senão meu texto vai ficar incoerente. Esse aqui é um dos que eu acho mais complicados assim para trabalhar. Porque se você não responder, automaticamente quem lê o teu texto vai dizer: o teu texto está incoerente, porque tu fez um questionamento e você não respondeu. Então você tem que responder. Aí, alusão histórica. O que é essa alusão histórica? Você vai destacar um fato, né, um acontecimento sobre o assunto, sobre o tema que você está falando. Né? Também é interessante esse aqui. Para a gente observar melhor, como eu falei para vocês, aqui nós temos a estrutura macro de um texto. Eu estou pegando aqui um texto dissertativo. Primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo, desenvolvimento. E o terceiro, conclusão. Né? E dentro dessa introdução, quais são os elementos que eu tenho que ter? São esses aqui que estão ao redor. Eu vou usar a argumentação do que eu afirmei aqui na minha tese, no meu tópico frasal. Vou desenvolver em 2 parágrafos. A conclusão, dependendo do que para onde eu estou fazendo esse texto dissertativo, né, que tem a questão da intervenção social, né, que a gente tem que fazer. Somente quem vai fazer Enem geralmente tem que fazer isso. Prosseguindo. Quando eu vou construir meu texto, é fundamental que eu tenha o quê? Coesão e coerência. Eu digo que a coesão e a coerência é como se fosse uma agulha que vai costurando as orações que você vai construindo. Né? Você faz o seu parágrafo de introdução, você vai costurando o primeiro parágrafo. E depois, em cima do que você fez, você lá no desenvolvimento também tem que criar um link de um com o outro. Certo? A coesão é o mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar a diferentes partes de um texto. A coerência, né, é a parte responsável por estabelecer a ligação lógica, a ideia, né, se as ideias estão batendo. Olha aqui exemplos. Eu tenho aqui, ó, fui à praia me bronzear porque estava nevando. Quando isso ocorre, o calor aumenta, que faz com que sintamos frio. Essa oração aí está totalmente sem coerência e sem coesão, né? Porque os conectivos que estão esses que estão em vermelho, mesmo que eu viesse a trocar esses conectivos, as ideias não batem. Né? Então, está totalmente errado. Aí nós temos aqui, ó, um texto. Aí vocês podem perguntar para mim, professora, eu posso construir um texto com coerência, sem coesão? Pode. Esse é um exemplo que nós temos aqui, ó. É um exemplo da música da Vanessa da Mata, que ela fala: é só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras. Saiba que o que eu sinto não mudará. Eu não usei aí nenhum conectivo, eu só usei vírgulas, né? Para cada um desses versos eu usei apenas vírgula. Quer dizer que eu não tenho aí coesão, mas eu tenho coerência. As ideias estão caminhando, certo? Aí aqui, uma outra coisa importante. Durante essa produção textual de vocês têm que estar ligados em que palavras, né, vocês vão usar ao longo dessa produção de vocês. Porque, principalmente, para quem já está inserido nesse mundo do agronegócio, vocês não vão ter tantas dificuldades.
Aliás, vocês vão conhecer novas palavras, mas que, por exemplo, alguém que vai ler um relatório seu saiba, né, que possa ler com mais clareza, que ele possa compreender o que você está falando. E principalmente na hora da leitura, que você tem que estar atento a esse conhecimento também, né, de palavras novas. Aí aqui eu escolhi algumas palavras, né, dentro dessa questão rural, agrícola, para que vocês possam analisar um pouco melhor. No caso aqui eu escolhi abanação. Né? Aí, de repente, o que é abanação? Uma operação mecânica pelo qual se separa a palha dos grãos, né, dos cereais. Buana, grande quantidade de peixes miúdos. Bruaca, para quem usa bruaca para ofender os outros, né, aqui olha só o sentido, ó. Saco, não, ou mala de couro cru, né, que serve para transportar os objetos e mercadorias, né? Geralmente fica na costa da besta ou mulas. Sibirra, o talo central onde ficam fixados as amêndoas do cacau, né, a semente, que geralmente são retirados durante o processo de secagem. Bem aqui embaixo tem um link desse site que ele é justamente ai meu Deus, agora me atrapalhei com o telefone tocando. Ele é justamente direcionado para isso, para palavras, né, que estão dentro desse campo profissional. Tem lá vocabulário da área de medicina, da área rural e assim por diante. O gerundismo é uma outra coisa que vocês têm que ter muito cuidado na hora de vocês estarem escrevendo o texto de vocês. Na fala, a gente não percebe tanto, mas na escrita é gritante, né? E o que é o gerundismo? É um vício de linguagem que consiste no uso exagerado e inadequado do verbo no gerúndio, que trata-se do uso de 3 verbos na sequência. Eu vou estar anotando o seu recado. Eu vou estar transferindo a ligação. A gente lembra muito de telemarketing, né? E o que está errado no gerundismo? O que está errado é você usar frequentemente. Né? É isso que você deve evitar. E como é o verbo no gerúndio? É aquele verbo quando ele está nessa contração. Ando, indo. Estou ouvindo. Olha só aqui. Quando é que eu posso usar? Eu posso usar ele quando eu for expressar uma ideia de uma ação que está acontecendo. Né? Eu estou ouvindo o CD que você me deu. Eu estou dando aula para vocês. É uma coisa que está acontecendo. Então, se eu usar nesse momento, não está errado. O que eu não posso é todo o tempo falar dessa forma. Olha lá. Pode expressar um processo contínuo, né? Ele está estudando para melhorar profissionalmente. Quer dizer, uma coisa que ele já começou e que ele continua fazendo. Não está errado. Tá. Aí nós temos aqui a ortografia, né, que também, na hora da produção textual, se você não souber discernir quando você vai usar uma coisa ou outra, você vai cometer erros, né, inadequações no teu texto. Aí nós temos aqui o A com H e o A sem o H. O que eu tenho que ter em mente é o seguinte, que toda vez que eu for me referir, principalmente a tempo, esse A vai ter, com H, vai se referir a passado. Há 3 anos não faço essa viagem. Aí olha aqui o A sem H. Daqui a 2 anos verei meus amigos, quer dizer, futuro. Aí eu já não tenho que ter esse H. Tá ok? Prosseguindo, nós temos um que também as pessoas erram demais, que é o mas. Eu tenho o mais sem o i, o mais com o i e o mas com acento. O mas sem o i é a conjunção adversativa, certo? Então, toda vez que eu começar uma oração com uma ideia
em seguida eu for colocar uma ideia oposta, mas, por exemplo, eu dormi cedo, mas acordei tarde, né? Ou mais cheguei atrasada, né? O aluno estudou, mas, né, não passou no vestibular. É a ideia de oposição. O mais com I é a ideia de quantitativo, de aumento, de grandeza, né? Você precisa estudar mais. É uma intensidade, eu preciso de mais intensidade, certo? E aqui eu tenho mais com acento, sem I, que é o plural do adjetivo má. Eles são pessoas más, tá ok? Outro exemplo, o onde, aonde e o donde, né? Que muita gente acha que o donde ele é pouco usado, mas ele não é inadequado em um texto, né? O onde, o que eu tenho que ter em mente é o seguinte, que ele sempre corresponde em algum lugar, e ele sempre está relacionado com o verbo de permanência, um verbo estático que a gente fala, parado, né? E o aonde, ele corresponde a um lugar, a algum lugar. E ele está relacionado a verbos de movimento. Ele indica movimento. O donde, ele é de algum lugar. Aí olha só os exemplos. Eu moro, morar é um verbo estático, um verbo parado, em algum lugar. A casa onde moro é confortável. Aí eu tenho aqui, ó, eu vou a algum lugar. A cidade aonde eu vou, olha o verbo de movimento, o verbo ir, é belíssima. Eu venho de algum lugar. A cidade donde vim é belíssima. Aí nós temos aqui o uso do porquê, né? O que eu tenho que ter em mente é o seguinte: se eu for fazer uma pergunta, eu acho que fica resumidamente mais fácil assim. É uma pergunta, o porquê ele é separado. Se é uma pergunta, o porquê é separado. No início da frase, ele é sem acento. Aí agora, se eu for colocar esse porquê no final da minha frase interrogativa, ele vai ser separado, mas com acento. Por que você faltou à aula? É o porquê separado, sem acento. Você não foi à aula. Por quê? Aí vai ser o separado com acento. Quando eu for responder, aí tem essa confusão, porque eu posso responder com o porquê separado e com o porquê junto. Tem engraçado isso. O porquê separado é pelo qual e por qual. E o porquê junto, eu vou dar o pois, uma vez que. Certo? E aí eu ainda tenho o porquê junto com acento. Só que esse porquê junto com acento, eu sempre vou ter o artigo definido ó bem na frente. Eu não sei o porquê ela fala tanto. Certo? Aqui eu fiz um jogo, né, de perguntas, né, para saber qual era o porquê. Isso depois a gente faz. E para finalizar a nossa aula, eu sempre finalizo a minha aula com esse pensamento de Sócrates. Esse pensamento ele diz o seguinte: eu só sei que nada sei. Isso muita gente já ouviu, né? Eu só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, o que eu estou querendo passar para vocês? Que por mais que vocês já saibam alguma coisa, sempre que alguém se disponibilizar a te ensinar, esteja aberto para isso, esteja aberto para ter o conhecimento. E, assim, seja lá quem for essa pessoa, da pessoa mais simples, né? Alguém sempre tem alguma coisa para ensinar para a gente, né? Então, eu desejo para vocês, assim, um ótimo curso. Eu espero, sinceramente, que todos se saiam bem
nessa UC, que dê tudo certo. Criem, se planejem para fazer as atividades, que a gente sabe que é corrido, são muitas UCs que vocês vão ter que enfrentar, então se organizem, tá? Boa sorte, muito obrigada pela participação de todos. Yara, pode encerrar agora, né? Que agora eu vou tirar as dúvidas. Eu gostaria de saber quais são as dúvidas, perguntas. Nenhum questionamento, pessoal?